de forma de entender não é nem o papel, né, mas os formatos físicos das empresas, foi uma mudança que você percebe que foi muito brusca, muito significativa. Continua sendo, né, porque muitas empresas ainda têm receio de fazer essas transformações, né? Elas ainda acham que o escritório, às vezes, se ele tem uma mesa de ping-pong e um espaço de café, ele é inovador. Ela é arquiteta e apaixonada por contar histórias sem precisar de fato falar. Iniciou sua carreira em Curitiba em 2013, no consagrado escritório do arquiteto Jaime Bernardo, e partiu em 2016 para Milão, na Itália, em busca de trilhar sua trajetória pessoal em projetos autorais. Desde o seu retorno para o Brasil em 2019, ela busca a união de sua própria metodologia com o know-how italiano e assina criações que valorizam a estética e a experiência do usuário, especialmente em projetos corporativos. Nossa convidada de hoje é a Mayara Faria. Mai, seja muito bem-vinda. Um prazer imenso receber você aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço o convite. Falando um pouquinho da tua trajetória, né, que realmente ela é muito cheia de dinamismo, como você, né, de muita inquietude, e durante muito tempo você não parou em um lugar só. É Londrina, é Milão, é Curitiba, entre outras cidades. Falando mais especificamente da tua passagem pela Itália, quais são as inspirações de lá? Quais são os aprendizados que você trouxe para a tua trajetória profissional aqui em Curitiba? Bom, eu não conhecia a Itália antes de ter ido de mala e cuia para morar. Foi para morar? Eu fui para morar. E a nossa intenção era passar 2 anos, nós ficamos 2 anos e meio. Foi por motivos pessoais, meu esposo também foi fazer um mestrado. E chegando lá, a primeira coisa que eu quis fazer era aprender o italiano. Então eu fiquei 4 meses ali imersa, tentando aprender a língua, justamente porque eu me comunico demais. Eu falei, eu tenho que chegar aqui sabendo falar, né? E aprendi super rápido, assim, graças a Deus, mas foi o que me deu um impulso para conseguir angariar projetos meus na Itália. Né? Eu não podia atuar como arquiteta, porque eu não tinha o diploma, eu podia atuar como designer de interiores, com um escopo um pouco mais restrito, né, de atividades. E aí eu fui com a cara e com a coragem e fui conseguindo um cliente aqui, outro cliente ali, consultoria, depois um projeto, e foi muito legal. Então o que eu trago da Itália, assim, é o preciosismo deles para qualidade do que você entrega, né? E isso eu trouxe unanimemente, assim, para o meu escritório desde sempre, que é voltado um pouco para a experiência do cliente, né? Para eles terem tanto a experiência no processo quanto no produto. Na Itália, a gente vê produtos muito bem elaborados, de uma qualidade excepcional. Referência mundial, né? Referência mundial. Já a mão de obra é algo muito caro, é muito custoso, né? Então, por isso que lá é tão famoso os móveis soltos. Para você fazer a tua casa, a tua cereja do bolo são os móveis soltos, né? E aqui no Brasil a gente já tem bastante marcenaria, né? Enfim. Então eu trouxe um pouco dessa mescla do que é um bom atendimento de qualidade, você sendo de luxo ou não sendo de luxo, porque você estava num mercado completamente ansioso por qualidade. Né, se fosse do produto a experiência de execução. A gente, ao longo do nosso bate-papo, a gente vai falar muito sobre a experiência de atendimento, até porque você tem isso no teu DNA, inclusive nós temos alguns projetos juntas voltadas à experiência de atendimento. Mas o que eu queria entender com você agora, assim, para a gente conseguir, Mai, fazer a gente conseguir ter um histórico, uma linha do tempo da tua trajetória. Você voltou para o Brasil, mas quando você voltou como uma arquiteta generalista, vamos dizer assim. Isso, eu já tinha uma sociedade na época, né, com 2 amigas, então eu voltei para Curitiba para atuar nessa sociedade
E a gente fazia de tudo, a gente fazia projetos, muito mais projetos residenciais. E qual foi o momento onde você entendeu que a tua veia, a tua paixão estava na execução, na criação e execução de projetos corporativos? Eu comecei a ver que o meu perfil ele era um pouco mais acelerado do que não só as minhas sócias, mas todos os arquitetos que eu conhecia. E aí eu entendi também que no Brasil, por exemplo, os projetos são muito longos. E como eu estava nesse mundo imerso de novos produtos, novas experiências e inclusive uma qualidade excepcional que era na Itália, e conheci também a Feira de Milão lá, né, nunca tinha ido, então eu estava imersa a um mundo completamente novo que estava há 5 anos na frente do Brasil. Sim. Né, em termos de até de momentos estéticos e enfim. Tudo é lançado lá tudo é lançado com muita lá, antecedência. Exatamente. Então eu me sentia, não sei, ansiosa por projetos mais desafiadores, mais velozes, até porque por essa minha pinta de não ficar num lugar só, eu tinha receio de pegar projetos que eram muito longos, né, com clientes que às vezes ficam contigo 3, 4 anos, ali desde da concepção até a execução final. Então eu queria projetos mais rápidos para eu conseguir não precisar ficar no mesmo lugar ou às vezes deixar um cliente na mão por conta dessas mudanças de vida, vamos supor. Assim, com uma experiência de muitos anos voltado ao segmento corporativo, qual é a avaliação que você faz do perfil que um arquiteto tem que ter ou das habilidades que ele precisa desenvolver para ter uma carreira bem sucedida nessa área específica? A primeira coisa que eu falo, até para os nossos mentorados lá, é que o arquiteto ele já precisa, projeto é o básico, né? O arquiteto ele precisa ter um bom projeto, ele precisa ter bons processos dentro do teu escritório. Para você se destacar nesse mercado que é difícil de entrar, mas não é competitivo, porque existe uma lacuna no mercado e eu até aproveitei dessa onda, né? Para você se destacar, você tem que saber se relacionar com as pessoas. E eu acho que esse é a principal habilidade a se adquirir. É relacionamento. E pode parecer meio clichê, mas não é clichê, porque se você tem relacionamento, você chega nesses grandes cases, né? Eu nunca imaginei chegar em multinacionais, né? Fazer projetos para multinacionais, como Furukawa, CNH, né, Case New Holland, a própria FIEP aqui em Curitiba. Então, assim, são clientes grandiosos que às vezes você pensa, não é para mim. E eu consegui, o meu primeiro grande portfólio foi com a FIEP, né, foi o Habitat Senai aqui em Curitiba. Então, por que isso? Porque eu consigo me relacionar, eu consigo ter assunto, ter essa dinâmica na fala, né, conseguir convencer o meu cliente de que o que eu quero é entregar para ele uma boa experiência e um bom projeto e não simplesmente ganhar dinheiro, né? Então acho que essa é a melhor habilidade. E aí a gente tem N outras coisas que sim, processos têm que ser melhores, projetos têm que ser disruptivos, né? Para você conseguir se destacar do simples, do comum. Hoje quando você fala de projetos disruptivos, né? Quando novamente a gente fala da pandemia, eu acho que quase todas as entrevistas me remetem a mencionar a pandemia, onde muita coisa mudou. Então ali já houve uma mudança muito significativa na forma de trabalhar. E cada vez mais as empresas precisam trazer essa experiência para que ela seja o mais agradável e mais motivadora possível para os seus colaboradores. Como que você vê hoje, Mai, esse desafio dos projetos corporativos, principalmente quando você fala de projetos disruptivos? A pandemia, assim, contraditoriamente, foi um período muito bom para mim. Porque não exatamente o ano da pandemia, né? Ninguém achou bom aquilo. Mas o pós-pandemia me trouxe insights que eu realmente decidi atuar como arquiteta do corporativo. Tanto por uma sorte, posso dizer, pelo projeto do Habitat ter surgido nesse momento, mas não, obviamente, nem tudo é sorte, né? O meu esposo ele já trabalha com o setor de inovação há 15 anos, então eu
eu tô imersa nesse mundo, nesse ecossistema, né, nessas palavras, nesse mercado da inovação há muitos anos, porque eu vivencio isso dentro de casa. Então eu uni o útil ao agradável, eu falei, vai ter um momento que isso aqui vai chacoalhar o mercado, porque as pessoas estão aprendendo um novo jeito de trabalhar. E as empresas vão precisar voltar ao que era antes. E Sim. O que era antes vai ser diferente. Então, como que a gente vai conseguir implementar novos espaços de trabalho? E foi aí que eu comecei a estudar sobre a humanização de espaços de trabalho, sobre a biofilia dentro desses espaços corporativos, sobre trazer um pouco dessas sensações de natureza, de bem-estar para dentro das empresas, a fim de melhorar a produtividade delas. Porque se todo mundo estava trabalhando dentro de casa, como que esses gestores iriam convencer essa galera de voltar a trabalhar presencial? Então isso é que eu pensava naquela época, eu falava, essa galera vai ter dificuldade de convencer esse pessoal que hoje está em casa a voltar para dentro dos escritórios. E ao mesmo tempo, esse pessoal que está em casa vai ter dificuldade de voltar para os escritórios. Então, os escritórios precisam se readaptar, né? Acostumar novamente com Isso. tudo. Então, os escritórios precisavam ser estimulantes, eles precisavam ter algo diferente. Ele não podia ser tipo aqueles departamentos dos anos 90 que você chegava, entrava na tua baia e ali ficava o dia inteiro. As repartições. As repartições. Então, assim, a geração também, obviamente, está mudando. Então, a gente busca fazer o trabalho parte da nossa vida e não a nossa vida ser o nosso trabalho. Então, a gente precisa trazer a nossa vida para dentro desses espaços fechados, né? A gente passa 80%, 90% da nossa vida social acordados dentro de espaços fechados, né? Dentro do nosso trabalho ou, enfim, em estabelecimentos que a gente frequenta. E essa mudança exigiu uma mudança de cultura e de forma de entender não é nem o papel, né, mas os formatos físicos das empresas. Foi uma mudança que você percebe que foi muito brusca, muito significativa. Continua sendo, né, porque muias empresas ainda têm receio de fazer essas transformações, né? Elas ainda acham que o escritório, às vezes, se ele tem uma mesa de ping-pong e um espaço de café, ele é inovador, ele é contemporâneo e ele está humanizado. E é muito mais a fundo do que isso, né? A gente mexe na cultura da empresa, como hierarquias, por exemplo, que uma vez, antes pandemia, a gente tinha salas de diretorias, salas de diretores fechados, gerentes dentro de cada salinha e depois toda a equipe de trabalho num espaço menos priorizado. Hoje a gente tem gestores, e eu vejo isso na pele porque os meus clientes já me procuram por isso, que estão querendo alinhar essas expectativas. Somos todos iguais, as cadeiras são iguais para todos, as mesas são iguais para todas. E os espaços estão cada vez mais integrados. Os espaços estão cada vez mais integrados. E aí sim, a gente tem áreas de cabines telefônicas para as pessoas fazerem telefonemas mais privativos, salas de reuniões menores, maiores, enfim, para atender os diversos públicos que aquela empresa atende. Mas continua sendo um desafio, porque nem toda empresa tem essa possibilidade de mudar a cultura também do teu funcionário, porque também a gente não pode ter essa expectativa só do gestor. Sim. O funcionário, ele também precisa se antenar de que o mundo mudou e que ele precisa se adequar a essa nova rotina, de ser produtivo tanto em casa quanto na empresa, né, nesses modelos híbridos, e de conseguir trabalhar em meio a todo mundo falando a sua volta, mas ao mesmo tempo também ter o seu momento ali de fazer uma reunião mais privativa, falando mais baixo dentro da cabine. Então, é uma adaptação, é um tempo, vai um tempo até todo mundo entrar na onda. Não, é porque o convívio, né, diário, ele já é desafiador, né? Então, as pessoas que falam mais alto, que a gente brinca que são mais emocionadas,
Você aprender a falar num tom, numa sala onde você está dividindo com muitas pessoas é um desafio. Então você tem uma série de desafios que parecem muito pequenos, mas que no dia a dia realmente demandam uma mudança de mentalidade muito grande da equipe, né? E Mai, quando a gente fala de projetos, você assim, a gente percebe muito a tua preocupação constante em aliar nos teus projetos a questão estética, que sempre é muito ousada, que é sempre muito arrojada, muito criativa, com a questão de funcionalidade. Quais são os desafios que você enfrenta na hora de conseguir esse resultado? Eu acho que o maior desafio é convencer o cliente de que a gente tem alternativas no mercado para suprir essas dificuldades, digamos assim. Uma das maiores dificuldades, por exemplo, é a acústica. Né? Em espaços que a gente está integrando todo mundo falando ao mesmo tempo. Você quer que seja moderno, ou seja, você não quer abaixar o gesso para ser aquela coisa de escritórios antigos, né? Você quer fazer uma coisa disruptiva, legal, diferente, tipo Google, né? Que todo mundo vem com essas referências. Que é o modelo, Google, a gente brinca da maquininha de Kit Kat. Isso, o modelo é tipo Google, que era a minha empresa. Aí você vai ver as referências do cara, as referências são escritórios de advocacia, sabe? Então assim, não, vamos alinhar... Você quer o Google? Vamos alinhar as expectativas. Então, eu precisei aprender um pouco mais sobre materiais e serviços e produtos e fornecedores no mercado que pudessem me trazer essas soluções, né? Então a acústica principalmente é uma coisa que eu tentei focar bastante assim, não só em estudos e tal, não sou especialista em acústica, longe disso, mas tenho parceiros que me ajudam a entender até que ponto é viável a gente fazer realmente tudo aberto, com nuvens acústicas, forro de gesso, enfim, de drywall, carpetes, estofados, né? Até que ponto isso ajuda e até que ponto para aquele cliente em específico a gente precisa sim manter as salas individuais ou privativas, né? Então é algo muito flexível, a arquitetura é muito flexível, né? Não é uma matemática exata, apesar de ser exatas, né? Mas eu já lido com a arquitetura como uma ciência mais humana, assim, do que uma exata. Mai, quando a gente fala, a gente nota muita cor, né? Nos teus projetos. Isso é cor e biofilia, né? Não tem como a gente esquecer disso quando a gente vê um projeto teu. E é algo que salta muito aos olhos. Como que você avalia, né, a importância e a influência da cor num projeto de arquitetura? Eu confesso que eu não sabia que eu tinha essa habilidade de mesclar cores tão chamativas em um mesmo projeto. Então eu acho que, obviamente, está no nosso subconsciente do aprendizado de cores e de texturas desde a faculdade, né? Claro que isso contribui. Eu sempre gostei muito de arquitetura minimalista, sabe? Dinamarquesa, mas eu nunca conseguia fazer esses projetos. Era muito engraçado, assim. Eu sempre tentava, eu falava, não, tá faltando alguma coisa nessa parede, tá muito branca. E aí, quando eu me libertei para as cores, eu vi que eu tinha essa habilidade. E é algo muito natural hoje, né? Tanto que a minha logomarca são cores. Hoje só que eu tô de preto, mas eu sempre me visto muito colorida, para quem me conhece, né? E eu tento aplicar isso nos meus projetos de uma maneira que a cor traga essa vida, né? Que a gente quis. E isso começou com a pandemia. Claramente foi por conta da pandemia, porque as pessoas estavam cansadas de espaços tristes, espaços nebulosos, né? E quando eu morei na Itália, as pessoas me chamavam muito de solare, né? Ai, a Maiara é muito solare, ela é muito viva, ela é muito sorridente. E isso tem a ver um pouco com a luz do sol, né? A gente fala do ciclo circadiano, da luz natural, de como isso afeta o nosso bem-estar, né? Imagina, a gente mora em Curitiba, a gente sabe o que é passar uma semana inteira com chuva e tempo nublado, né? A gente chega no final de semana, a gente tá mais cansado, a gente tá mais com preguiça, né? Então a cor... Precisa trazer uma energia, assim. A cor, ela dá essa energia, ela traz esse estímulo que às vezes falta em alguns detalhes, né? Então as pessoas acham que tem muito medo de pintar uma parede, né? E como é fácil, né? Você não gostar, ir lá e pintar de novo, se você quiser, pinta de branco, resolve. Imediatamente. Então eu tento aplicar, obviamente, nessas situações
E aí os clientes vão se libertando um pouquinho mais. Também é um processo, não é tão fácil, não. A gente passou e ainda vai passar mais algumas fotos de projetos da Mayara para vocês que evidenciam, que mostram muito isso. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, quem assina esse estúdio que vocês estão vendo é a Mayara. Então, o papel de parede atrás dela, né? Não foi um desafio? Eles mostram muito esse olhar da energia, realmente, da cor, do que você quer trazer, né? No nosso caso, um estúdio, né, de gravação, uma agência de comunicação. Então, é muito essa vida, é muito esse dinamismo, essa criatividade. Então, realmente, a cor impacta muito, mas ela usa isso com máxima maestria. É que a gente tem que lembrar que a gente faz projetos para as pessoas, né? A gente não faz projeto para revista. A revista, ela é algo que te dá credibilidade, é claro que é bonito ver uma foto e tudo mais. Mas eu que trabalho... Pessoas moram e trabalham ali. Moram e trabalham. E no trabalho é ainda mais evidente que a gente precisa valorizar essas pessoas, porque são pessoas de diversos tipos de trabalho, né? Elas têm trabalhos diferentes, elas têm posicionamentos diferentes, elas têm condutas diferentes, elas têm modos de se descomprimir diferentes, né? Então a gente tem que entender, nós como arquitetos, gestores dessas obras comerciais, corporativas, que são projetos para todos, né? Na verdade, para todos daquele público, obviamente, da identidade que aquela empresa quer passar. Então, precisa comunicar àquele público, aos clientes daquela empresa, aos usuários daquela empresa, né, aos visitantes daquela empresa. Definido, né? Então, para a gente é essencial o manual da marca da empresa. A gente não começa a trabalhar sem ter um manual de marca, e sem conversar com os gestores para entender esses objetivos, né? Porque senão a gente também não consegue alinhar essa expectativa da estética à função, né? Que a gente fala muito dessa funcionalidade. Mai, quando a gente fala de influência nos teus projetos, você percebe que, né, pelo tempo que você passou morando na Europa, a influência europeia é muito grande no teu perfil de trabalho. Conta um pouco pra gente, né, de quais são as tuas referências na hora de criar. Eu acredito que hoje eu já tenha um estilo próprio. Claro que a gente se inspira muito em arquitetos, em outros profissionais e também nas viagens que a gente faz, né? A influência italiana eu acho que está mais voltada para esse meu subjetivo da qualidade de entrega. Mas em questão estética, eu acho que sou uma pessoa que gosto muito de viajar, falo pra caramba, né, como vocês puderam perceber, mas eu tento trazer um pouco de cada lugar que eu visito e conversar com as pessoas para entender o máximo dessas pessoas, né, como essas pessoas se comportam dentro dos espaços, como que é pra Melissa atender um cliente aqui, é por isso que a gente escolheu um papel de parede que comunica o que você faz, é um papel de parede de pessoas, é um papel de parede de rostos. Você tem uma persona aqui dentro, né? E você atende clientes que também querem ser exclusivos. Então, a gente passa por esse entendimento do comportamento para a gente aplicar os nossos projetos. Então, eu não posso dizer que eu tenho um estilo único e eu aplico em cada projeto. O projeto, ele se faz junto com o cliente. Junto com essas estratégias, junto com o marketing do cliente, ele é orgânico. Legal. Mai, quando você estava comentando dos desafios dos projetos corporativos, né, que a gente ainda evidencia que ainda mais custo-benefício, prazos curtos, muitas vezes se trabalhando em contraturno, né? Então, são desafios que são muito grandes e para isso você realmente precisa de fornecedores, de uma rede de parceiros, né, comerciais que te atenda da forma máxima. Eu te pergunto um pouco, né, essa parceria do teu escritório com fornecedores, qual é a influência disso no resultado final do projeto? E o que eu queria saber contigo o que um fornecedor tem que ter para que você perceba que ele tem o perfil de trabalhar junto a você e a tua equipe? Para mim, essa parceria é essencial. Eu falo para todos os fornecedores que querem entrar no meu escritório,
A gente precisa ser parceiro, e parceiro tem o significado diferente na cabeça de algumas pessoas. E a gente precisa ser muito claro nessa primeira conversa, né? A gente já conheceu alguns parceiros em comum, e os parceiros que me conhecem, que estão vendo, sabem que passaram por esse crivo, mas eu costumo sentar e entender exatamente o que essa pessoa tem de intenção, não só para me ajudar, mas como para atender o cliente. Então, para mim, o essencial que esse fornecedor tem que ter em mente é que a gente está aqui em prol do cliente. A gente está aqui para atender o nosso corporativo de uma maneira excepcional, faça chuva, faça sol, é aquela coisa que briga de marido e mulher é entre quatro paredes, né? A gente não envolve o cliente, então a gente tem que conseguir resolver todos os nossos pormenores e, enfim, o que tiver ali Qualquer dando ajuste. errado, qualquer ajuste fora do ambiente de trabalho do cliente, né? Fora da vista do cliente. E isso parece também, de novo, algo super simples, mas é o óbvio que precisa ser dito, né? Porque às vezes não acontece na prática. Porque a gente tá ali naquele ritmo acelerado, precisa entregar, e a gente se esquece que a gente está no ambiente do cliente, seja corporativo ou residencial, né? Na casa do cliente ou na empresa dele. Então isso para mim é essencial. A segunda coisa é entender que o que eu preciso passar para o meu cliente hoje é atender ao budget dele e ao prazo dele. Porque quando ele me contrata, ele já tem certeza que ele vai ter uma boa experiência com o projeto. O que ele não tem certeza e que não depende só de mim é dessa entrega. Da execução, né? Que é a execução, né? Que são a orçamentação e a execução da obra como um todo. E infelizmente não depende mesmo de mim, né? Eu preciso dessa galera junto comigo e que abrace a causa. Então, antes disso, eu aprendi a ter muita liberdade na fala, né? De chegar para a Melissa e falar: Melissa, você então é executora de obras, eu tenho um projeto X na minha mão e eu preciso finalizar em 3 meses, eu tenho budget Y. Você consegue me atender? Ai, Mayara, não consigo. Nesse prazo, eu não consigo. Ah, então beleza, vamos ficar para a próxima? Vamos. Então, essa naturalidade, eu vi que era muito difícil de se encontrar. Teve uma entrevista que eu fiz, inclusive, com o Ivan Wodzinski, e o grande tópico da entrevista dele, depois a gente até deixa o link para que vocês possam assistir, é essa preocupação com a ausência de verdade que às vezes acontece. Isso. Então eu me comprometo a algo para não te perder como parceira, que eu sei que eu não vou conseguir entregar. Isso. Só que é nesse momento que eu te perdi como parceira. Exatamente. E já aconteceu. Eu já perdi parceiros por conta disso, porque prometem algo que não podem cumprir. Então, é tudo muito bonito, né? Quando você vê grandes cases por trás, eu tive contrato com Gerdau, Randon, né? Então, assim, e a gente nota Furukawa, que isso acontece tanto no residencial, como foi o caso do que o Ivan trouxe, também, como de grandes projetos corporativos. Então, é independente da área. Essa questão de muitas vezes, para agradar, eu esconder um problema que cedo ou tarde vai aparecer algo que o arquiteto, de uma forma geral, sente muita falta. É varrer para baixo do tapete, né? Alguma hora alguém vai achar. Então, acho que essa transparência, ela é essencial, ela assim, não tem como a gente começar uma parceria sem ter essa transparência. E eu aprendi na marra, e aprendo até hoje. Claro, eu sou jovem, ainda estou no mercado, no corporativo mesmo, há 4, 5 anos. Então, assim, eu tenho muito que aprender ainda nesse mercado. Mas o que eu já tirei de lição é isso, assim, é ter parceiros que sejam transparentes e que também para eles é muito difícil entender a minha ética e a minha transparência, porque eles estão acostumados com um mercado que às vezes não é assim, né? Infelizmente não são todos os meus colegas que atuam da mesma forma. E aí até eles conseguirem ver que eu tô dentro e a gente tá junto realmente, leva tempo. Então hoje eu consigo dizer que eu tenho parceiros que, nossa, adoram trabalhar comigo porque sabem que eu não vou dar para trás, que sabem que a gente tá numa parceria, é numa troca, é numa via de mão dupla, é ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando em prol do cliente. E uma coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar, porque nas nossas entrevistas com arquitetos da área, essa questão recorrente do
poupar o cliente, né? Do não levar as coisas para o cliente. Eu digo que às vezes pode parecer que a intenção é esconder do cliente. Não. E a gente trazer muito, de uma forma muito clara, que o cliente ele investe para não se incomodar. Então, o que ele quer ver é aquilo pronto. Se for algo que ele precise entrar e que vai impactar no projeto dele de uma forma realmente muito significativa, é óbvio que isso vai ser passado para ele. Mas quando a gente fala do fornecedor e o arquiteto serem parceiros em prol de entregar algo pronto, é nisso, quer dizer... Foi resolvido, o cliente não teve um desgaste emocional, ele não se preocupou porque ele não precisou se envolver. Eu tenho um grande amigo do nosso segmento que fala, se você não quer ter problema na obra, é só você não comprar o terreno e não começar a construir. Na verdade, isso é muito importante, porque assim, a gente tem várias esferas, né? E você vai falar um pouco dessas questões sobre as nossas mentorias, mas... Uma das esferas não é só nós sermos bons profissionais para o cliente, é o cliente ser um bom cliente para o profissional. Então, é realmente uma troca também. Uhum. A gente espera do cliente esse respeito e essa liberdade que ele nos dê, né? Essa tal liberdade para a gente poder atuar com precisão. Né? Ninguém sai falando para o médico, não, corta aqui, corta ali. Que você está cortando errado, 2 centímetros para cima, 2 para baixo. E na arquitetura isso acontece muito, né? Muito. E a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande para lidar com clientes que são ansiosos. E com razão, assim, é um mercado novo, é diferente para eles, né? Nem todos passaram por obras na vida, ou às vezes passaram e tiveram... né, desilusões, tiveram prejuízos, então é entendível. E ainda quando você fala do corporativo que tem o agravante da pressa. Da pressa. Então muitas vezes a empresa está investindo em 2 aluguéis, ela está com investimentos muito grandes. Na maioria das vezes. A ansiedade ela se intensifica. Isso, ainda. E aí eu aprendi também a lidar, porque os meus primeiros clientes eu deixava muito, como que eu posso dizer... Não natural, mas assim, eu deixava muita liberdade nessa troca, né? Eu fazia, o cliente participar de tudo, da escolha do acabamentinho aqui até o macro. E eu percebi que no corporativo, para as coisas darem certo, ele não pode participar de tudo. Ele deve participar do conceito. Eu exijo que exista até o boarding da empresa que esteja nas aprovações do conceito estético, da funcionalidade de layout, né, dessas escolhas macro. A micro, ele precisa confiar na nossa equipe, porque a gente vai atender ao budget e ao prazo. Se isso não acontece, as coisas vão se encavalando, as aprovações não vão acontecendo, o prazo vai rodando e não vai aumentando, porque ninguém aumenta o teu prazo no meio do caminho. E aí é que começam a acontecer os conflitos, né? Que aí é difícil de lidar mesmo. Sim, não, é uma dinâmica que acaba se complicando, né? Porque você lida com ansiedade, com uma expectativa de alguém que não entende em minúcias o processo. Isso. Então é preciso muito jogo de cintura teu e dos parceiros, né? Do arquiteto e da equipe de fornecedores, para entender que a gente está lidando com sonhos, né? Mesmo que seja o corporativo, são propósitos, são sonhos, são empregos gerados, então são muitas preocupações na cabeça daquele cliente, então às vezes ele está naquele momento, né, excessivamente ansioso e emocionado. Isso, e com razão, né, porque é algo sempre muito grande, assim, é difícil de não ter ansiedade, né, mas eu acho que esse alinhamento, quando ele acontece do início ao fim, nossa, daí as coisas fluem tranquilamente. Eu posso falar com propriedade, porque quando isso acontece, é tão gostoso, né? Você vê o resultado e vê que a pessoa confiou no teu trabalho e volta. Sim. E te contrata de novo. Então, já tive outros cases de recontratação. Isso é fantástico, assim. É uma grande motivação. Mai, falando agora, né? Falamos da questão da tratativa com o cliente, né? Mas para que a tratativa com o cliente seja o mais simples possível, nós precisamos de uma boa tratativa com o fornecedor, né? Nós atuamos em alguns projetos conjuntos, né, de treinamentos para o mercado que a minha agência dá,
e que você é a arquiteta que a gente realmente escolheu e confia muito no trabalho para nesses treinamentos com as equipes de venda e montagem especialmente, que estão dentro da casa do cliente, para a gente trazer o olhar do arquiteto, para que tudo funcione de uma forma muito orquestrada. Sabe o que me lembrou de uma entrevista que foi ao ar, inclusive, na semana passada, com o Avelino Andrade, da Demicon. E ele contou que ele está numa dinâmica, terminando uma obra, e ele falou assim, teve um dia que eu entrei e tinham mais de 50 pessoas dentro da minha casa. Então, assim, é uma dinâmica muito complexa, que é o arquiteto que orquestra. Isso. Então, voltamos a falar da questão dos fornecedores, né? Tanto das equipes de venda, que vão trazer a experiência de atendimento ao cliente, quanto das equipes de montagem, que vão estar lá, né? Nas trincheiras, resolvendo toda a execução da obra que tem que ficar primorosa. Nos treinamentos, falando agora com os vendedores e com a equipe de montagem, seja de marcenaria, seja de marmoraria, seja de qualquer área do segmento que precise que o cliente, que a equipe esteja dentro da obra. O que você acha primordial que eles aprendam e que eles tenham em mente? Vamos começar falando da equipe de venda. Equipe de vendas, de novo, eu volto na tecla do relacionamento. Se a pessoa não sabe lidar com pessoas, conversar, se comunicar, ela não pode estar nessa posição de vendas. A gente já falou sobre... Busca uma outra área dentro da empresa. Busca outra área, você não precisa ser bom nisso, tem várias áreas, né, no mercado. Mas assim, um bom vendedor é aquele que, imagina, todo mundo tem que ser um pouco vendedor, né? Eu não sou vendedora, mas todo mundo tem que ser um pouco. Então aprendi que esse respeito na fala, falar o português corretamente, que a gente pode, de novo, parecer óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Então, principalmente quando você... A forma de se vestir, principalmente quando você representa grandes marcas, onde você está vendendo produtos de luxo, alto luxo, isso é essencial. É essencial. O cliente não quer ser atendido por qualquer um, né? Ele quer entender que você sabe da qualidade daquele produto que ele está adquirindo. E mesmo que ele conheça o dono e não você, você é o representante do dono. Sim. Quando o dono não está, né? Então, precisa ser falada a mesma língua. Então, esses treinamentos, eles são importantíssimos para as equipes. E os gestores, a gente tem visto, né, essa necessidade desses gestores de lojas aplicarem esses treinamentos para suas equipes, justamente porque é algo que o mercado está exigindo. Cada vez mais a gente quer que o nosso produto e o nosso serviço se destaque do comum, principalmente do e-commerce, que é tão difícil hoje. Todo mundo vai para a internet para comprar. Sim. E compara o seu produto com o produto da internet. Então, às vezes o teu produto é igualzinho, vem do mesmo representante. Qual que tem que ser a diferença? É o atendimento, é o pós-venda, é o pré-venda, é o suporte, é o tato, é o jeito que você convence o cliente de comprar, é essa forma de você mostrar que o teu produto aplicado a todo esse backstage que existe atrás é diferente do que o da internet. E as pessoas têm que modernizar, eles têm que se modernizar, porque a gente está vendo que é difícil realmente ter bons fornecedores pagando o valor que você paga, que é diferente desse da internet, e não tendo a recíproca, né? Você não ter o resultado que você espera. Então, não está alinhado. O cliente de alto padrão, ele não se importa em investir, mas ele tem que ver valor naquilo que ele investiu. Isso. Então, não tem problema eu pagar 15, 20% a mais, né? Estamos pensando aqui em percentuais hipotéticos, desde que eu, né, tenha a segurança da entrega, desde que eu tenha todo um suporte humano que eu não vou ter numa compra pela internet. Isso, né? Ele precisa ver valor e aí nesse caso ele se dispõe. E é o vendedor também conseguir mostrar e se comunicar com o cliente mesmo no problema, porque problemas não vão desaparecer dessas relações comerciais. Vão existir problemas. O caminhão vai atrasar a entrega, a cadeira vai quebrar no meio da entrega, o cara vai chegar sujo na tua casa, às vezes por um deslize, e vai sujar o teu piso. O outro vai derrubar não sei o que e vai quebrar o porcelanato. Podem acontecer, problemas podem acontecer.
A diferença é como você vai lidar com eles e como você vai tratar isso com o cliente. Me dá um exemplo de uma situação que não pode acontecer. Uma situação que não pode acontecer é um montador, por exemplo, derrubar uma pedra ali no piso, quebrar o piso e falar, agora tem que levar para o supervisor. Sem pedir desculpa, sem falar, pode deixar, a gente vai resolver. Mesmo não sendo ele o responsável por resolver, ele tem que estar treinado para essa situação. Ele tem que estar treinado. A equipe é uma só. A equipe tem que ser coesa, tem que falar a mesma língua. Do montador ao dono, né? Ao presidente, precisa falar a mesma língua. Às vezes, quando o fornecedor está dentro da casa do cliente, começa a falar mal da empresa. Acontece, e posso dar milhões de exemplos. Acontecem milhões de coisas, mas assim, como você vai lidar com elas, né? Sim. Eu tive uma situação uma vez que o meu marmorista, se estiver me vendo, o coitado teve um infarto um dia antes da entrega de um projeto que era muito, muito específico e precisava dele para finalizar, e a gente já estava com a inauguração marcada. E aí, como que a gente lidou com isso, né? Eu tive que aprender a lidar e ser honesta e transparente com o meu cliente, já com alternativas na mão. E esse marmorista, quando apareceu, porque eu não sabia o que tinha acontecido, até então você duvida, né? Você acha que foi embora, que te largou, que te deu o cano, né? Imagine o desespero. Mas não, me ligou do hospital no dia seguinte e com os meninos lá embaixo já. Maiara, os meninos estão aí e tamo junto. Então, assim, isso é pra mim parceria. Postura. Isso parceria e postura. Então, assim, me desculpa, aconteceu algo, é um imprevisto, e imprevistos, gente, acontecem, né? Podem acontecer. E a gente precisa estar alinhado de como resolver isso, né? Para também desafogar um pouco da culpa, digamos assim, né? Do coitado do fornecedor que teve o imprevisto, e ao mesmo tempo ser transparente com o cliente, que às vezes pode ser que não tenha solução naquele momento. Eu tive uma solução porque era sexta-feira e no sábado eu ainda tinha o sábado de manhã comercial para resolver. Mas se fosse domingo, eu também acho, hoje olhando para trás, que eu conseguiria resolver porque eu tenho grandes parceiros. Porque eu poderia ligar assim para alguém mesmo no domingo e essa pessoa conseguiria me ajudar e abrir uma loja e resolver para mim. Mas é relacionamento, é networking, né? É você ser ético e ser parceiro a todo custo e a todo momento. A gente tá junto sempre. Eu não coloco o meu fora da reta em nenhum momento, né? Sim, é uma relação de mão dupla, né? O fornecedor, porque a gente aborda aqui muito a relação, o que se espera do fornecedor, né? Mas a gente precisa também olhar muito do que se espera do arquiteto, né? Então eu escuto muito do lado do fornecedor, do lado do arquiteto, os orçamentos demoram muito para chegar, é muito lento, às vezes não vem no formato que a gente quer, mas aí eu escuto das equipes de venda, pois mas para esse escritório eu já fiz 8, 10 orçamentos, eu não tive uma devolutiva, nenhum deles fechou, e eu não faço ideia do formato de trabalho deles. Isso. E nunca tive a possibilidade de apresentar. Quando eles não me dão, na hora do depois que eu mando o orçamento, eles simplesmente não me atendem mais. Isso toma um tempo do consultor, né? Então, como que ele vai conseguir te entregar as coisas na rapidez que ele quer, que você gostaria, se ele tem todo um mercado que está pedindo projetos para ele e que não dá a devolutiva? Então, Mai, eu acho que é muito bacana a gente ter essa conversa aqui, até porque a gente desenvolve muitos projetos juntos, né? No sentido de entender esse olhar do mercado e a gente conseguir aprimorar essas relações. Porque o arquiteto não é o vilão. Não. O fornecedor também não. Nem o cliente. Nem o cliente. Então, tudo que a gente percebe é que precisa ter um ajuste aí no meio da comunicação. Porque todo mundo no processo está dando o seu melhor. Isso. Mas, às vezes, falta um alinhamento de expectativas. Isso. Né? Isso. Quando eu falo que eu faço esse crivo com o fornecedor, esse alinhamento ele exige um tempo. Não é uma reunião de 15 minutos que você vai conhecer o teu fornecedor e ele vai te conhecer. Né? Vocês precisam conversar com um pouco mais de tempo e praticamente namorar até casar, né? Então existe um teste que você precisa fazer antes. Eu não posso colocar um fornecedor novo que eu não conheço na mão do meu cliente. Mais estratégico. Estratégico e nem gigante.
Eu não posso fazer isso, porque eu estou sendo displicente com o meu cliente, né? Então, quando eu apresento para o meu cliente que eu tenho soluções, é porque eu já tenho soluções. Eu já tenho quem consegue atendê-lo, né? Salvo algumas boas relações que a gente teve de chutes, né? Da gente, putz, ninguém consegue me atender, vamos para esse que eu ainda não trabalhei junto e na sorte, seja o que Deus quiser, aí você tem que alinhar até mais a fundo, né? Você tem que deixar até mais claro como que você quer que seja o processo. Mas eu costumo falar, né, nas minhas reuniões de kickoff, eu faço uma reunião de kickoff de obra, né? Que é um dia de início. Junta todo mundo que vai participar daquilo ali e fala, ó, o projeto é meu, mas o resultado é de todo mundo. Sim. Eu não quero ouvir pintor falando mal do encanador. Não, porque pro cliente é tudo a mesma coisa. O que interessa é o resultado final. Que você veio instalar essa grade aqui e o cara deixou sujo e a sujeira não é tua e você não vai limpar. Eu quero que todo mundo faça o teu. E faça bem feito. E se não foi feito, você vai fazer o do outro. Não tem o que fazer. Sim. Você vai fazer o compromisso com o resultado final. É o resultado que importa. Eu até vou abrir aqui, pessoal, uma enquete para vocês. Eu vou pedir que vocês deixem nos comentários empresários do segmento, consultores, arquitetos, para a gente entender um pouquinho desse olhar, eventualmente a dificuldade que vocês têm. A gente hoje aqui na agência trabalha muito focado no sentido de aprofundar, né, Mai, essas relações entre os players do mercado para que o cliente final tenha a melhor experiência possível. Se você estiver buscando capacitar a tua equipe de montagem, equipe de vendas, entre em contato com a gente, o link vai ficar embaixo aqui no vídeo e a gente pode conversar e entender o formato ideal para a tua empresa. Mas por hora, o que eu acho que seria muito bacana a gente iniciar uma discussão, porque somos duas apaixonadas e muito debruçadas em cima disso, é quais são as maiores dores? Você como arquiteto, como que você gostaria que a empresa que te atende se portasse? O que você sente falta no teu escritório? Empresário do segmento, a mesma coisa. E a gente começar a fomentar uma discussão muito saudável a respeito disso. A Maiara é uma arquiteta que eu escolhi para realmente ser uma grande parceira do escritório, por ser uma apaixonada por pessoas, pelo curso maravilhoso que a gente dá em conjunto, que é do atendimento Disney, né? Que ela já teve uma experiência em loco lá. Então, a gente debate muito essa questão da experiência do cliente. Isso. E é longe do clichê da experiência do cliente, né? Que tudo hoje é a experiência do cliente, né? O cliente precisa ser encantado, o cliente não tem culpa de nada, o cliente é o supremo, né? Não, eu acho que assim, quando a gente consegue ter essa narrativa desde o início até o fim do processo, o cliente é uma peça da engrenagem, junto com todos nós. Eu falo isso nas minhas propostas comerciais, né? É o cliente, é o time de arquitetura e é toda a cadeia que ajuda a executar isso para o cliente. E todo mundo está na mesma balança de responsabilidades, porque a gente, igual você falou, não, vamos esconder isso do cliente. Não é questão de esconder, é questão que tem coisas que a gente vai resolver sem o cliente, tem coisas que o fornecedor vai resolver sem o arquiteto, já direto com o cliente. Aí quem vai ser poupado é o arquiteto. E quem vai ser poupado vai ser o arquiteto. E tem coisas que nós vamos ter que resolver todos os três em conjunto, porque não tem solução. Mas o que o cliente precisa perceber muito, Mai, eu acho que é essa preocupação no sentido de não vai impactar em nada a vida dele. Para que trazer uma informação que vai, às vezes, deixá-lo uma noite sem dormir, né? Deixá-lo estressado num momento onde deveria estar sendo muito prazeroso para ele. Então, por que trazer? Então, faz parte muito da triagem do profissional entender o que é repassado e o que não é. O que vai fazer diferença é uma questão de lealdade a ele, que ele saiba, ou algo que já vai ser resolvido e que não, não vale o desgaste. Eu costumo comparar bastante com um cirurgião, sabe? Eu adorei essa analogia. Eu sei zero sobre cirurgias, né? Não sei nada, realmente. Mas assim,
O cirurgião, ele te dá uma anestesia para você literalmente dormir na cirurgia. Ele não precisa narrar para você todo o processo que ele vai fazer nessa cirurgia. Ah, estou abrindo agora o seu estômago. Estou cortando a veia tal. Agora vou pegar não sei o quê e o instrumento chamado fulano de tal e fazer não sei... A gente não precisa narrar. Essa narrativa não existe no processo da arquitetura. Então, é uma responsabilidade do arquiteto e dos fornecedores deixar isso claro para o cliente. O cliente não tem a obrigação de saber como funciona o nosso processo. Sim. Então, às vezes, eu vejo muito profissional reclamando da tratativa. Ah, mas porque o cliente é ansioso. Ah, porque o cliente é isso. Porque o cliente... O cliente não tem culpa. O cliente não sabe como é a tua atuação. Você ele não tem a vivência para ele. Exatamente. Que agora da forma mais didática ele tem que possível. Lá, que esse momento é o momento que ele tem que estar presente, esse outro momento ele não precisa. Se ele quiser estar, ele será muito bem-vindo, mas ele precisa deixar a nossa equipe trabalhar. Então, quando isso é explicado de uma forma mais natural e transparente, como a gente falou, o cliente aceita. E aceita, realmente aceita, porque como é que a pessoa só pode ser muito esdrúxula para não aceitar? Existem, né? Mas assim, sim, existem de tudo, mas a maioria aceita quando você explica o processo. E é trabalhoso explicar o processo, né? Mas faz parte do nosso mercado hoje, e é por isso que a gente acredita tanto nas mentorias, trazer esse novo olhar para o mercado, para a gente tirar vícios do mercado, para a gente tentar mudar a chave. Foi-se o tempo que o arquiteto é só o regente da orquestra, mas ele tem o poder e o status. Ele não tem poder e status, ele vai orquestrar, mas ele precisa que todo mundo toque. Com certeza. Né? No mesmo afinamento ali, no mesmo tom, senão a música sai errada. Então, realmente essas analogias, elas são muito boas, assim, para mostrar para o cliente de uma maneira mais tangível como é o nosso processo, né? E para os fornecedores é a mesma coisa, né? Para a equipe de vendas deles, para a equipe de montagem deles, pós-venda, né? E principalmente quando dá problema. Esse tem que ser bastante cuidadoso. Para a gente finalizar, falamos dos projetos corporativos, falamos da demanda que vocês têm, porque é um mercado diferenciado que precisa de custo-benefício, muita agilidade e muita argumentação com o cliente para que ele aceite alguns investimentos que ele vai precisar fazer. E falamos agora de experiência de atendimento. Para a gente fechar, Mai, ainda focado na questão do time que trabalha para o grande finale acontecer, né? Que é as equipes que têm contato com o cliente, seja na venda, seja na entrega, na execução final, né? Qual é a mensagem final que você deixa? Eu acredito que é o que eu sempre falo, né? O projeto pode ser meu, mas o resultado é de todos. É de todos. Todos nós somos uma peça no quebra-cabeça, para o quebra-cabeça fechar. Então, se a gente coloca isso dentro da cultura da nossa empresa, os nossos funcionários, os nossos parceiros, todos aqueles que querem um dia trabalhar ali com você, vão entender isso desde o início. Vão entender que esse tato de ter um bom relacionamento, de ter uma boa comunicação, é uma parte natural do processo de se trabalhar ali. E se você não tem essa habilidade, tá tudo bem, né? Você não precisa trabalhar conosco. Você tem N outras possibilidades no mercado que você pode trabalhar, mas para atender esse mercado, você precisa querer, pelo menos, sim, essa habilidade, né? E buscar esse ideal, que seria ter esse bom relacionamento, entender muito bem do produto, conhecimento, entender muito bem do produto que você está vendendo, das soluções que você pode dar com ou sem problemas, e ao mesmo tempo ter essa postura, né, de conseguir transitar entre as comunicações do mais simples ou mais chucro até o mais elegante, o mais robusto, independente das questões financeiras ou hierarquias. E é conseguir ter essa habilidade de comunicação. Um último tema que a gente enfrenta muito, uma resistência de algumas empresas quando a gente vai dar os treinamentos, é a questão da aceitação de um dress code, que é o código de vestimenta, né?
e a importância que essa primeira impressão tem, né? Se é uniforme, se não é uniforme, isso cada empresa tem o seu olhar, tem a sua política. Não estamos aqui para questionar isso. Mas agora não falando como a mulher, né, que se dedica a olhar para esse mercado proporcionando novas experiências. Eu quero agora escutar da Mayara, arquiteta. Qual é a diferença que faz para o teu cliente ele entrar numa empresa e ter uma primeira boa impressão? A importância da apresentação do ambiente do consultor. Eu acho que você já evita o choque térmico, sabe? Você evita que qualquer problema seja relacionado a essa vestimenta. Então, quando você tem uma boa impressão, o cliente ele é amenizado, né, pela sua tratativa. Ele, se der algum problema, ele vai ter um tato ao te falar algo, ao te dar um feedback, é um respeito ao que até se cria. reclamar. É um respeito que seria, exato. Então, assim, se tudo começa a dar errado desde do primeiro momento, você tem argumentos fortíssimos para quando der algo muito errado. E aí você fala, poxa, mas eu até deixaria passar, mas desde o primeiro momento, o teu menino chegou com o sapato sujo, o outro apoiou o material, né, de ferramentas e tal, na minha mesa novinho e riscou. O outro chegou atrasado no outro dia, o outro chegou com o uniforme todo sujo. E eu estava atendendo clientes, sei lá, dos Estados Unidos. E agora fui até a loja, a consultora estava descabelada. Ou estava vestida de uma forma completamente informal. Isso. Então, as experiências, elas vão se somando. Vão se somando. Então, assim, o quanto você puder evitar desde o princípio, é melhor. Isso não quer dizer que uma empresa que tenha um super uniforme, boa postura, desde o princípio, seja melhor do que outra que não tenha. Sim, com toda certeza. Isso não quer dizer. Mas a gente tenta instruir os nossos mentorados a terem sempre a melhor experiência do início ao fim, fornecerem a melhor experiência do início ao fim. E o dress code, EPIs, né, equipamentos de proteção individual na arquitetura, a gente fala muito sobre isso, são importantes para que a gente concretize o nosso trabalho, para que o cliente também fique satisfeito. Mai, foi muito válido. Muito gostoso receber você aqui. Obrigada. Sempre é uma delícia conversar contigo, com insights maravilhosos. E você sabe que a gente caminha juntos e que você tenha cada vez mais sucesso. Ai, tenhamos juntas. Obrigada. Que 2025 seja incrível, né? Amém. Pessoal, eu conversei aqui então com a arquiteta Mayara Faria, que trouxe vários insights sobre projetos comerciais, a demanda do mercado em relação aos fornecedores aptos para atenderem esse mercado e sobre um assunto que a gente adora, que é experiência de atendimento do início ao fim da trajetória do processo de compra do cliente. Na semana que vem, nós trazemos aqui o arquiteto Guilherme Bes, que é especialista em projetos corporativos, principalmente da área de entretenimento e gastronomia, recém-premiado em Paris e que vai trazer algumas novidades e as tendências desse mercado, além de projetos grandiosos que ele fez ao redor do Brasil. Até lá!